Olá, boa tarde a todos e a todas, ou bom dia, né? Eu me chamo Tiago, sou professor de língua portuguesa. E, bom, hoje eu planejei, né, com base no tema da microaula, uma situação hipotética em que eu estivesse trabalhando algum conteúdo de literatura, mais especificamente a introdução do conteúdo do romantismo, né? E aí, para isso, eu trouxe uma atividade. Então, é uma aula introdutória sobre esse conteúdo, mas que atende a esses objetivos, né? Primeiros. Bom, eu vou compartilhar com vocês a minha tela antes de começar a falar das condições, né, para a realização da aula. Então, falando propriamente do planejamento, eu elaborei o plano de aula com base, então, no que se espera, tanto curricularmente, como também da BNCC, né? Que é justamente articular essa questão da cultura digital ao processo pedagógico mesmo. E os objetivos estabeleci conforme a classificação de Bloom, né? A taxonomia de Bloom, dos processos cognitivos que eu tenho como objetivo para essa aula mobilizar, né? Bom, aqui na minha tela, vocês podem ver, eu tenho um documento aberto, né, no Google Documents, e aqui é que vai se dar a atividade, né? Então, vocês podem ver que aqui tem um quadro com um texto, uma imagem, né, um quadro também, e o texto é um poema, né, chamado Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Para a realização dessa atividade, nós vamos precisar, então, né, os alunos vão precisar de um computador ou do acesso ao telefone. Essa aula pode acontecer em qualquer uma dessas plataformas, ou poderia ser um tablet. Essa aula também poderia acontecer de forma híbrida, presencial ou totalmente EAD. Então, bastaria apenas que eu viesse aqui em compartilhar para que eu obtivesse um link, né? E nesse link eu vincularia uma autorização específica para acesso do aluno, né? Então, ele poderia ser leitor, comentador ou editor. Para essa atividade, eu vou escolher comentador, porque assim a gente evita que alterações nesse texto, no poema aqui, possam ocorrer por algum acidente. Então, a gente vai usar principalmente essa ferramenta do comentário, né? A segunda condição, né, diz respeito à videoconferência. Então, eu estou usando aqui a videoconferência do StreamYard, mas poderia ser a videoconferência do Microsoft Teams, poderia ser o Zoom, poderia ser o do próprio Google, que já está integrado aqui, né? Então, o aplicativo não importa tanto, né? Também poderia acontecer essa mesma atividade usando os aplicativos da Microsoft, por exemplo, o Word, né, que também tem a ferramenta que nós vamos utilizar aqui. Então, basicamente, a atividade consistirá em quê? Nós realizaremos uma leitura, mas também uma edição simultânea do texto, né? Os alunos, por meio desse link que eu disponibilizaria, eles teriam acesso a esse documento. Então, previamente, eu solicitaria primeiro, né, que eles lessem o texto, eu passaria o texto para que eles lessem em casa. Eu poderia solicitar isso na aula anterior, poderia solicitar isso pelo próprio sistema da escola, né, caso haja um. Aqui em sala de aula, né, o nosso ambiente virtual, a nossa sala seria esse ambiente virtual da videoconferência e do Google Documents. E aqui a ferramenta que nós vamos utilizar é a de edição simultânea. Então, todos os alunos entrariam, né,
ali por meio daquele link. Eu poderia fazer de duas maneiras. Eu poderia adicionar o e-mail, né, que eu previamente pediria a eles, ou eu posso simplesmente disponibilizar o link e qualquer pessoa com o link poderia acessar esse documento, né, com a autorização apenas de comentador, como eu demonstrei. Bom, e aí os alunos iriam acessar simultaneamente, ou seja, esse texto eles teriam na palma da mão ou na tela do seu próprio computador, e, portanto, essa atividade ela poderia ser realizada também presencialmente, né? A gente poderia fazer ela num laboratório de informática, aí dispensaria o uso da videoconferência, né? Mas poderia ser de maneira híbrida, então eu poderia estar em sala de aula, transmitindo essa aula, por exemplo, a outros, né? Que porventura estivessem em casa, ou a gente poderia fazer totalmente de forma EAD, né? Usando apenas esses dois aplicativos. Bom, falando propriamente da atividade, né? Então temos aqui o texto, toda a atividade vai girar em torno, né, desse texto, que nós vamos, num primeiro momento, vocalizar. E a vocalização ela é importante para que o aluno perceba alguns elementos formais desse poema, porque ele tem um ritmo muito bem marcado, ele tem algumas rimas, né, que também são bem marcadas em palavras específicas, e tudo isso a gente vai usar para construir o nosso conhecimento. Então, num primeiro momento, eu faria a leitura com eles, né? A leitura vocalizada, marcando muito bem o ritmo, as rimas, né? E, num segundo momento, fazer uma leitura coletiva. Então, eu pediria, né, que os alunos fizessem, cada um, a leitura de um parágrafo, né? Distribuir os parágrafos do poema entre os alunos, para que eles também exercitem a questão da vocalização de poema. A vocalização é importante aqui, ela tem uma função que é fazer com que o aluno ele perceba, e quanto mais a gente repete o poema, mais evidente isso fica, que é fazer o aluno perceber a musicalidade, né? Ou seja, a prosódia, a maneira de se falar o poema, o seu ritmo interno, né? E, portanto, fruir melhor esteticamente do texto, né? E, evidentemente, isso ajuda muito na compreensão desse texto. Bom, e aí, né, depois desse primeiro momento, o segundo momento seria as perguntas que eu previamente teria organizado, né, para poder ir orientando essa discussão. A ideia é que seja realmente um diálogo assim, entre os alunos e eu, entre os alunos, né, e os colegas, e a partir dessas perguntas, né, previamente já selecionadas, para atender aos objetivos da minha aula, né, que é levar esses alunos a entender esse texto e entender também a sua relação com o que a gente está tratando, né, que é a questão do romantismo, né, juntamente com o seu contexto histórico e o que foi esse movimento. Aqui nesse texto, esse texto ele é bastante interessante porque o Gonçalves Dias ele traz aqui uma linguagem popular. Então, esse texto tem 170 anos e ele ainda continua com uma linguagem muito acessível. Isso já é uma marca desse período, né? Bom, e aí, então, eu começaria fazendo essas perguntas e, à medida em que eu fosse fazendo as perguntas, né, eu solicitaria que os alunos fossem fazendo marcações no texto. Então, por que eu escolhi o Google Document? Porque aqui tem uma série de recursos que eu poderia utilizar para poder ir mexendo, né, nesse material, esse material didático, incrementando eles com aquilo que a gente está discutindo em sala de aula. Então, vamos supor que a gente, começando, né, a discussão sobre o poema pelo título, por que Canção do Exílio? Poderia ser a primeira pergunta.
Alguém poderia dizer que não sabe o significado de exílio, né? Isso pode acontecer. E aí, aqui seria uma excelente oportunidade de eu pedir que o aluno ele me explicasse ou fosse atrás dessa informação e trouxesse para a gente, socializasse isso, né? Por meio de pesquisa. Então, ele poderia vir aqui na palavra exílio, poderia clicar na palavra exílio, né? Selecionar somente ela e vir na ferramenta adicionar comentário e trazer o resultado da sua pesquisa. Então, ele iria lá no dicionário, né? Poderia ser o ROAS, poderia ser qualquer outro, e poderia fazer o acréscimo dessa informação simultaneamente aqui, né? Instantaneamente, no corpo mesmo do arquivo, que ficaria registrado aqui. Então, só para demonstrar como que poderia ser essa inserção do aluno, né, da sua pesquisa, que eu pediria que ele fizesse, aí ele poderia usar um dicionário físico, poderia utilizar o próprio Google, né, contanto que ele marcasse qual é a fonte da informação para que a gente pudesse verificar depois. Então, ele traria essa contribuição, veja bem. Não seria eu a explicar a ele, né, o que seria, na verdade, o exílio, o significado. Essa aula toda, ela vai girar em torno desses movimentos dos alunos o tempo todo, no processo de tentar entender o texto poético, fazer buscas, né, localizar informação, realizar pesquisas, para tentar desvendar o sentido desse texto e assim a gente ir coletivamente construindo esse conhecimento que está sendo socializado aqui com todos. Então, só para demonstrar como que apareceria para o aluno no telefone dele, ou no computador, ou no tablet, né? Mas especificamente no caso do telefone, como ele estaria vendo essa tela, né? Simultaneamente. Então, eu trouxe aqui um vídeo de demonstração de como o aluno realizou, na verdade, essa inserção aí da definição dicionarizada de exílio, né? E compartilhou conosco. Então, veja, o aluno selecionou a palavra exílio, apareceu a opção adicionar comentário, ele adicionou, né, o comentário e enviou. Nesse mesmo momento, para nós, apareceu aqui, né, o comentário e todos viram ao mesmo tempo. No momento mesmo em que ele publicou o comentário, né, apareceu. Veja, eu quero fazer também uma outra demonstração dessa interação com o material didático pelo aluno através do telefone. Então, veja, eu tenho aqui em mãos um telefone, né, o smartphone, eu acessei o link que o professor disponibilizou e a imagem que aparece para mim é aquela que vocês viram. E aqui, veja, quando eu clico em exílio, você pode ver que aqui no meu documento apareceu o meu nome, né? E aí ele vai informar para mim, vai mostrar com o meu nome aonde eu estou no texto. Então, por exemplo, eu clico aqui no nome do poeta, Gonçalves. Apareceu o meu nome. Então, eu sei aonde os alunos estão no texto. Quando o aluno, por exemplo, seleciona aqui Gonçalves Dias, né? Vamos supor que ele faça essa seleção. Veja, a minha seleção está aparecendo simultaneamente na tela do professor, no caso, na nossa tela de visualização aí. Então, e aí o aluno pode, a partir disso, interagir comigo, interagir com o texto, fazer essas inserções, né? E eu posso responder a essas interações, né? Então, eu poderia vir aqui, por exemplo, nesse comentário do aluno e digitar alguma coisa, né? Digitar, muito bem, poderia ser um elogio, poderia ser um complemento, eu poderia complementar essa informação. Os colegas podem também interagir com este comentário, eles podem vir e
comentário, eu posso marcar alguém especificamente nesse comentário para poder responder alguma questão. Então, veja, as possibilidades de uso dessa ferramenta são muitas, né? E veja, um instrumento, uma ferramenta muito simples de ser usada, de muito fácil acesso, mas que potencializa o processo pedagógico na medida daquilo que o José Moran fala, né, sobre o uso da tecnologia ligado ao contexto pedagógico, em que ele fala que não a inserção da tecnologia ela não muda o que o aluno vai aprender, né? Mas o modo como ele vai aprender. E isso é que é o grande bacana, porque esse aluno não está mais vendo um texto que está sendo projetado no quadro, né, pelo professor, e já aí nisso um distanciamento físico, né, com esse material, e o texto já não está mais no lugar que antes, né, pertencia ao professor, que é o quadro, né, e esse lugar daquele que fala e expõe. Então, mas esse texto está na mão do aluno, tá? E acessível a esse aluno, porque ele pode interagir com esse material o tempo todo, pode ele mesmo fazer as inserções. Então, toda a atividade ela se pautaria nessas contribuições. Então, por exemplo, nós poderíamos falar sobre a epígrafe, né, do Goethe, que foi traduzida pelo próprio Gonçalves Dias, né, esse trecho é extraído do romance O Sofrimento do Jovem Werther, que é um romance que antecipa já o que viria a ser o tipo de literatura que se consumiria no período de 1800, né? Que é uma literatura mais popular, que é uma literatura vinculada à burguesia. Nesse contexto, né, do romantismo, a gente tem ali na sua linha teórica, na sua linha histórica, né, alguns acontecimentos, como a publicação desse livro, mas também a Revolução Francesa que acontece. E a partir dessa Revolução Francesa, um outro tipo de literatura surge com outros objetivos e uma outra estética. E aí esse poema ele traz uma epígrafe. Não é muito comum um poema trazer uma epígrafe, né? Mas o Gonçalves Dias traz aqui porque os versos são inspirados nesse trecho em específico, né? Porque nesse trecho aí, como é possível ver, né? Conheces o país onde florescem as laranjeiras? Ardem na escura fronde os frutos de ouro? Conhecê-lo? Para lá quisera eu ir. Então, veja, há uma comparação que o eu lírico desse trecho ele faz em relação ao lugar onde ele está e ao seu país de origem, né? A mesma coisa acontece aqui no poema do nosso Gonçalves Dias, né? Ele diz: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Então, o poema vai se dando dessa maneira, contrastando o lugar onde o Gonçalves Dias está com o Brasil, né? Então, aqui já, inclusive, aparece a oportunidade de contextualizar um pouquinho mais aonde Gonçalves Dias está, por que é canção do exílio, né? Então, entendido o que é o significado de exílio, a gente vai entender o porquê ele está exilado, né? E veja, aqui eu estou complementando aquilo, a primeira contribuição que o aluno já deu, percebe? Então, essa dinâmica da aula ela é muito interessante porque ela vai se dando de forma muito coletiva, colaborativa, né? E colocando o aluno como também participante no processo de produção. Então, há uma série de processos cognitivos que nós estamos mobilizando aqui. Eles estão escutando, eles estão lendo, eles estão escrevendo, e, portanto, tudo isso ajuda mais, né, na hora de memorizar esse conteúdo e internalizar mesmo ele, né? O que importa, na verdade, não é tanto os aplicativos e as ferramentas, né, mas o uso que nós vamos fazer dele. Bom, então é isso. Eu espero que tenha sido interessante. E essa
foi a minha aula, né, de literatura.